Boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos. No momento em que assistirem essa videoaula, muito bem-vindos. Essa é a disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade do curso de Filosofia à Distância da UFPEL. Hoje, nessa nossa 12ª videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o Habermas e o Krenak em diálogo. Racionalidade, cultura e sustentabilidade, tá bem? Nesse sentido, né, nós voltamos então a frisar sobre a crise socioambiental contemporânea, que constitui um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade do século XXI. Inclusive, agora temos, né, o alerta de que o El Niño será bem com impacto bem significativo, segundo os meteorologistas, né? Então, nós estamos enfrentando diversos desafios proporcionados pela crise climática e que vem afetar diretamente as nossas vidas. Então, hoje, nós queremos falar sobre o avanço dessas mudanças climáticas, né? A perda acelerada da biodiversidade, a degradação do ecossistema, eu volto a frisar, e o aumento das desigualdades sociais desencadeado por tudo isso. E que esse aumento das desigualdades sociais, então, elas colocam em questão os fundamentos, tá, do modelo civilizatório moderno. Então, diante deste cenário, torna-se necessário revisitar assim as concepções que nós temos, né, sobre racionalidade, sobre cultura e sobre o desenvolvimento, que orientam dessa forma a constituição das sociedades contemporâneas. Nesse contexto, ou neste cenário, o diálogo entre o Habermas e o Krenak, né, ele, podemos dizer que ele se revela, assim, particularmente fecundo. Embora pertençam a tradições intelectuais distintas, a contextos distintos, culturas distintas, ambos nos oferecem importantes contribuições para a crítica das formas de racionalidade predominantes na modernidade e para a construção de perspectivas capazes de enfrentar a crise ecológica, então, contemporânea. O Habermas busca reconstruir o projeto moderno, como eu já enfatizei em outros diversos momentos, ele busca reconstruir, então, esse projeto moderno, propondo uma racionalidade comunicativa, que é a base, né, teórica do pensamento do Habermas. Ele defende, então, a possibilidade de consensos obtidos através do diálogo, né, da intersubjetividade, e tudo isso livre de qualquer tipo de coerção. Já o Krenak, por sua vez, ele apresenta uma crítica radical ao paradigma civilizatório, tá, ocidental, e ele denuncia, então, a separação entre humanidade e natureza, como nós já vimos também, e propõe formas alternativas de existência baseadas na ancestralidade, na coletividade e na integração com a Terra. A aproximação entre estes autores possibilita compreender, então, a sustentabilidade não apenas como uma questão técnica ou econômica, mas sim como um problema ético, um problema político, cultural, que exige transformação dos modos de pensar, dos modos de agirmos e de habitarmos este planeta. Bom, a racionalidade moderna e os seus limites, tá? O desenvolvimento da modernidade, ele foi acompanhado,
tá? Pela consolidação de uma concepção específica da racionalidade. E desde o iluminismo, a razão passa a ser entendida, então, como um instrumento de emancipação humana, como nós já vimos em outros momentos, também já falei isso, e essa emancipação humana é capaz de libertar os indivíduos da superstição, da ignorância e da dominação. Mas diversos autores identificaram que o projeto moderno, não foi um só, né? Vários autores identificaram que esse projeto moderno, ele produziu efeitos contraditórios. E o progresso científico e tecnológico, ao mesmo tempo que ampliou as capacidades humanas, também favoreceu novas formas de dominação, não apenas social, mas também ambiental. E o Habermas, ele reconhece essa ambivalência na interpretação habermasiana do problema, o problema para Habermas, na interpretação dele, não reside na racionalidade em si, mas na predominância de uma racionalidade instrumental, orientada para o controle e a eficiência. E eu vou citar ele aqui, quando ele diz que chamamos instrumental uma ação orientada para o sucesso, que se regula por regras técnicas, tá? Apoiadas no saber empírico. Fecho aspas. Bom, a racionalidade instrumental, ela reduz os fenômenos naturais e sociais à condição de objetos manipuláveis, né, controláveis. A natureza, então, passa a ser concebida como um estoque de recursos disponíveis para a exploração econômica, enquanto que as relações humanas, elas se tornam progressivamente subordinadas às exigências destes sistemas econômicos e administrativos, tá bom? Essa lógica, então, pessoal, ela contribui para a formação da crise ecológica contemporânea e busca, assim, incessantemente o crescimento econômico, né? E isso tudo transformou ecossistemas inteiros em mercadorias e legitimou, então, práticas predatórias de exploração ambiental, como nós sabemos que existem, né? O Krenak, por sua vez, ele compartilha dessa crítica. Embora, assim, ele parta de um horizonte distinto, para ele, a crise ambiental não decorre apenas de um uso inadequado da razão, mas da própria concepção da humanidade, ou de humanidade, produzida pela civilização ocidental. E eu vou citar o Krenak, quando ele diz que o modelo de civilização que chegamos ao século XXI continua produzindo ausências, continua produzindo exclusões e continua produzindo a devastação do planeta. Isso é apresentado como progresso. Fecho aspas. Bom, assim, ambos autores, tá? Eles identificam limites, assim, profundos no paradigma moderno, ainda que proponham caminhos diferentes para a sua superação. O Habermas, com a sua racionalidade comunicativa, né, é a principal contribuição dele para a filosofia contemporânea, a principal contribuição dele, então, se encontra na formulação desta teoria do agir comunicativo, em oposição à racionalidade instrumental, como a gente sabe que ele desenvolveu a racionalidade comunicativa, né, como alternativa, como de superação para a racionalidade instrumental. Então, ele desenvolve esse conceito de racionalidade comunicativa. O agir comunicativo, ele ocorre quando os indivíduos orientam suas ações não pelo sucesso estratégico, mas pela busca do entendimento mútuo. E o conceito do agir comunicativo refere-se à interação de pelo menos dois sujeitos capazes de linguagem, de ação, né, que estabelecem relações interpessoais, intersubjetivas, que buscam um consenso, um entendimento de uma situação, de uma ação. Então, nesse modelo, a linguagem assume um papel fundamental, central, e por meio da argumentação, os participantes, os envolvidos, submetem, então, as suas afirmações ao exame crítico dos demais, buscando, assim, os consensos, né, fundamentados racionalmente.
E a racionalidade comunicativa, ela possui implicações significativas para a questão ambiental. Por exemplo, os problemas ecológicos, eles não podem ser solucionados apenas por especialistas ou instituições técnicas. Eles exigem, e a gente está sabendo disso, né? Portanto, nós estamos já há várias videoaulas conversando sobre isso, trabalhando sobre isso. Eles exigem processos democráticos nos quais os diferentes grupos sociais possam participar da construção de decisões assim coletivas sobre essa temática. Então, questões relacionadas às mudanças climáticas, a preservação de recursos, tá, dos recursos naturais e a justiça ambiental, elas demandam espaços públicos de deliberação capazes de integrar diferentes perspectivas, como, por exemplo, a COP30, tá, que aconteceu em novembro do ano passado. Bom, sob esse aspecto, o Habermas oferece uma importante crítica à tecnocracia, tá? E à redução da política ambiental. A redução da política ambiental, então, assim, ó, há cálculos econômicos nesse sentido. Enquanto que o Habermas busca reformular a racionalidade moderna, o Krenak questiona alguns de seus pressupostos fundamentais, e uma de suas críticas mais importantes dirige-se, assim, ao antropocentrismo, ou seja, a ideia de que os seres humanos ocupam uma posição superior, tá, em relação ao restante dos outros seres vivos deste planeta, ou da natureza, tá? Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Krenak escreve o seguinte, abro aspas, tá? Fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde existe alguma coisa que não seja natureza. Eu gosto muito dessa passagem do Krenak, tá? Portanto, eu estou repetindo ela, porque eu já trabalhei essa passagem em outros momentos com vocês, tá? Mas é muito importante que nós tenhamos esta clareza. Bom, então, assim, ó, esta passagem do Krenak, ela sintetiza uma das principais diferenças entre a cosmovisão indígena e a racionalidade moderna. Enquanto a tradição ocidental estabelece uma separação entre o sujeito e o objeto, cultura e natureza. Humanidade e ambiente também. As cosmologias indígenas, elas compreendem todos os seres como integrantes de uma mesma comunidade de vida. E para o Krenak, a crise ambiental é consequência dessa ruptura, tá? A natureza deixa de ser percebida como fonte de pertencimento e torna-se, então, objeto de manipulação econômica, como a gente sabe e presencia e testemunha toda hora, né? Todo dia, a cada momento. Bom, a crítica do Krenak, né, nesse sentido, ela se aproxima das reflexões desenvolvidas por autores da ecologia política e das epistemologias decoloniais, que denunciam essa relação entre colonialismo, capitalismo e destruição ambiental. A noção de cultura ocupa posição central tanto em Habermas quanto em Krenak. Na teoria habermasiana, a cultura constitui, assim, um dos componentes fundamentais do mundo da vida. E é por meio dela que os indivíduos, né, que os sujeitos interpretam a realidade, compartilham significados e constroem identidades coletivas. E o Habermas explica que a cultura constitui o estoque de saber do qual os participantes da comunicação retiram interpretações para se estenderem acerca de algo no mundo, ou para se entenderem, para se entenderem acerca de algo no mundo. Isso é uma passagem do Habermas, uma citação do Habermas, tá? Tá na página 252 da teoria da TAC, tá? Teoria do Agir Comunicativo. Martins Fontes, 2012. Bom, o mundo da vida representa o espaço das tradições, dos valores e das relações sociais, e quando esse espaço é colonizado pelos sistemas econômicos e burocráticos, surgem patologias sociais, como, por exemplo, o individualismo, o consumismo e a perda de sentido.
da própria vida, até, inclusive, das coisas da vida, das coisas do mundo. O Krenak desenvolve uma reflexão muito semelhante ao destacar a importância da memória coletiva e da ancestralidade. Para esses povos indígenas, a cultura não é apenas um conjunto de costumes, ela expressa modos específicos de relação com a terra, com os rios, com as florestas, como nós já vimos e já falamos e já lemos, inclusive. Então, nesse sentido, a preservação cultural, ela torna-se inseparável da preservação ambiental. A destruição dos territórios indígenas implica também a destruição de saberes acumulados ao longo de gerações, né? Então, assim, o diálogo, assim, entre racionalidade comunicativa e os saberes indígenas é um dos aspectos mais promissores de aproximação entre Habermas e Krenak, tá? Que consiste na possibilidade da gente ampliar esses horizontes da racionalidade comunicativa. E, embora Habermas defenda a inclusão de todos os sujeitos potencialmente afetados por decisões coletivas, sua teoria foi, assim, frequentemente criticada por autores decoloniais devido à limitação, né, a limitada consideração das diferenças epistemológicas produzidas pela colonialidade. Então, o Aníbal Quijano, o sociólogo, ele argumenta que a modernidade institui hierarquias globais. Eu estou pensando aqui que eu falei Quijano, porque ele é um autor de língua espanhola, né? E acredito que seja essa a pronúncia do Aníbal Quijano. Então, nesse sentido, o Aníbal argumenta que a modernidade institui hierarquias globais de conhecimento, atribuindo superioridade às formas ocidentais da racionalidade. E, nesse contexto, os saberes indígenas, frequentemente marginalizados ou considerados irracionais. O Krenak propõe justamente a superação desta hierarquia epistemológica. Segundo o Krenak, talvez seja a hora de contar histórias diferentes sobre o mundo, histórias que permitam às pessoas se reconhecerem como parte da natureza, como parte deste mundo, ou deste planeta, ou desta terra. E a teoria habermasiana, então, ela pode ser enriquecida por esta perspectiva, ao reconhecer que o diálogo democrático deve incluir não apenas diferentes interesses, mas também diferentes formas de conhecimento. E a sustentabilidade, ela exige processos comunicativos verdadeiramente interculturais, ok? O Habermas desenvolve uma concepção de democracia baseada na deliberação pública. A legitimidade, das decisões políticas depende da participação dos cidadãos em processos argumentativos livres e inclusivos. Essa é uma base para a democracia deliberativa proposta pelo Habermas, trabalhada por ele. Então, essa perspectiva possui, assim, uma grande relevância para as políticas ambientais. Os conflitos envolvendo mineração, desmatamento, barragens, exploração de recursos naturais, demonstram que essas decisões técnicas frequentemente afetam, né, as comunidades inteiras. Aqui no Brasil nós temos inúmeros exemplos, como eu já falei para vocês na outra videoaula, basta a gente dar uma olhadinha, assim, lá na mineração que acontece na Chapada Diamantina, vocês vão ver como afeta, um dos exemplos, né, como esta exploração afeta comunidades inteiras. Então, a democracia deliberativa, ela oferece mecanismos para essa superação e para que venha, então, a todos os afetados a participar dos processos, tá? O Krenak, por sua vez, ele alerta que muitas vezes os povos indígenas são convidados a participar apenas formalmente, sem que seus conhecimentos sejam efetivamente
considerados, tá bem? Vejam só. E a sustentabilidade requer mais do que isso, mais do que consulta, ela exige reconhecimento. Então, isso significa admitir que diferentes comunidades possam, sim, participar de forma ativa, porque elas possuem formas legítimas, tá, de compreender e cuidar os territórios. E sobre esse aspecto, a contribuição do Krenak, ele amplia a proposta habermasiana ao enfatizar, então, a necessidade de justiça cognitiva e pluralismo epistemológico. Bom, para o Habermas, a superação da crise ecológica, ela depende da ampliação dos processos comunicativos, tá, e democráticos. Para o Krenak, contudo, a transformação necessária é ainda mais profunda. Ela envolve a revisão das próprias bases do modelo civilizatório moderno. Então, em uma de suas passagens mais conhecidas, o Krenak afirma que não estamos diante do fim do mundo, estamos diante do fim de um tipo de mundo que acreditou ser possível existir separado da Terra. Estão entendendo? Não estamos diante do fim do mundo, e sim de um tipo de mundo que acreditou ser possível viver separado da Terra. Então, essa afirmação, ela sintetiza uma crítica contundente ao paradigma do desenvolvimento ilimitado. E a sustentabilidade, ela não pode ser reduzida à gestão eficiente dos recursos naturais. Ela exige mudanças nos padrões de consumo, nas formas de produção e nas concepções de bem-estar. Ela exige mudança no nosso viver, na nossa forma de viver. Então, nesse ponto, as reflexões do Krenak dialogam com as perspectivas do decrescimento, da ecologia profunda e das epistemologias do Sul. Ao mesmo tempo, a teoria habermasiana, ela oferece instrumentos para nós pensarmos como tais transformações podem ser construídas democraticamente. Então, o diálogo entre o Habermas, o pensamento, a teoria do Habermas e do Krenak, ele revela a importância de articular diferentes tradições intelectuais para enfrentar os desafios da crise ecológica contemporânea. O Habermas contribui com uma teoria da racionalidade comunicativa, que enfatiza o diálogo, a participação democrática, a construção intersubjetiva dos consensos, tá? Sua crítica à racionalidade instrumental permite compreender como que a lógica econômica e burocrática contribuiu para a degradação ambiental, mas o Krenak, por sua vez, amplia essa reflexão ao questionar os próprios fundamentos do paradigma civilizatório moderno. A crítica do Krenak à separação entre humanidade e natureza evidencia a necessidade de reconhecer outras formas de conhecimento e de existência. Então, a aproximação entre ambos sugere que a sustentabilidade não depende apenas de soluções técnicas ou econômicas. Ela requer transformações, culturas profundas, capazes de promover, desta forma, novas relações entre seres humanos, natureza e sociedade. Até a próxima.